De paz, queridos. Vem me O ano visitar novo hoje. está chegando. Faltam poucos minutos, poucas horas para a chegada do ano novo. Estamos aqui na última reflexão do ano de 2020. Um ano todo diferente para nós. Para muitos, um ano de perda. Para outros, de muitas mudanças. E nós vamos pensar nessa noite, nessa última reflexão do nosso último culto online, sobre alguns conselhos para o ano de 2021. Quero te pedir, primeiramente, que você possa estar compartilhando o link da transmissão com amigos e parentes. Não sei como é que estão os preparativos aí para essa festa. Muitos estão em casa, outros estão em igrejas, outros estão talvez até se preparando para dormir, mas eu quero te desejar, desde já, um feliz ano novo. Que o Senhor te abençoe, que te guarde, te dê um ano muito melhor do que o ano de 2020. Que o Senhor possa, de verdade, continuar abençoando a sua vida, consolando o seu coração. Esse é o meu pedido e as nossas orações nesse ano que nós estamos passando. Nós temos algumas surpresas nesse nosso momento de culto. Eu quero já colocar a primeira surpresa aqui das muitas que teremos. Então fique ligado, não saia daí. Compartilhe o link que eu tenho certeza que vai ser uma benção aí esse nosso culto dessa noite. Sempre temos motivos para agradecer. E eu convido a você a ser grato ao Senhor, a render graças ao Senhor, através dessa canção, juntamente comigo. Onde quer que pessoas sejam alcançadas pelo poder, nós podemos dizer que damos graças a Ti, pelo manifestar a Tua presença no nosso meio.
glória a Deus. Eu acho que a mensagem foi clara da irmã Celina, que ela fez com tanto carinho essa mensagem musical, que fala graças te dou. Está chegando já ao final do ano de 2020, independente das circunstâncias, nós estamos rendendo a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Rendemos sim ao nosso Senhor graças, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem feito muito mais do que pedimos ou pensamos, e até muito mais do que merecemos. Nós vamos fazer então nossa oração, logo após a reflexão da palavra. Eu queria te convidar para que você possa estar intercedendo juntamente comigo nesse momento. Pai, diante de Ti estamos mais uma vez, já chegando, Senhor, no final do ano de 2020. Ó Deus, esse ano que tem sido marcado, ó Deus, por situações extremas, marcado muitas das vezes, ó Deus, por perdas, por situações que não entendemos e não compreendemos. Ó Deus, um ano atípico, um ano difícil, mas mesmo assim, como a irmã Celina acabou de cantar, graças te damos, ó Deus, porque o Senhor tem sido fiel para conosco. Pai, abençoa a família PIB de Realengo, sua liderança, sua membresia, nossos amigos, ó Pai. Abençoa a todos, ó Deus, que estão conectados conosco nessa noite. Pai, nós queremos clamar pelo ano melhor, pelo final de ano abençoado, para que a boa mão do Senhor esteja sobre a vida de cada um. Os pedidos que chegam até nós neste momento. Senhor, o Senhor conhece a cada um e queremos pedir a sua intervenção, sua graça, ó Pai, para que o Senhor haja segundo a sua boa vontade e o seu querer. Ó Deus, é a nossa oração no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Quero te convidar a uma breve reflexão no livro de Jeremias. Quero te convidar a abrir a palavra no livro de Jeremias, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 21 até o versículo 24. É um texto muito conhecido, vai servir de base para nós, para alguns conselhos que vamos levar para o ano de 2021. O texto de Jeremias, capítulo 3, a partir do 21, na minha versão, diz assim: as misericórdias, a partir do 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e se renovam a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. O profeta Jeremias, um homem extremamente usado pelo Senhor, traz para nós alguns conselhos práticos que vão servir para o ano de 2021. E esses conselhos eu quero compartilhar com você nessa noite. O livro de Lamentações de Jeremias revela a angústia nacional do profeta. Ele foi testemunha ocular da invasão de Jerusalém pelos babilônios e a seguir, é claro, o exílio que se deu da invasão. Esse livro é dirigido especialmente ao povo que estava enfrentando calamidades dentro do exílio. Depois de ter visto sua terra completamente arrasada, destruída, o Império Babilônico, ele vai destruir o templo, é lá que nascem as sinagogas. É um tempo extremamente difícil para a nação, e esse é o contexto do livro, da qual o profeta vai se lamentar de algumas situações. É um livro muito atual, e principalmente para esse final de ano de 2020, o ano do Covid-19, mas também da boa mão do Senhor sobre nossas vidas. O ano de 2020 talvez ficou marcado por algumas lições. E dinheiro não traz felicidade. Parece que essa frase, ela é uma frase jargão. Todo mundo parece que sempre fala essa frase, né? Dinheiro não traz felicidade, dinheiro não traz felicidade. É engraçado, se você observar essa arte que nós colocamos aí, você vai ver que o Minion, de bonequinho aí de um desenho animado, de um filme, vai dizer assim: não traz felicidade, mas te leva para sofrer em Paris, em Nova York, em Londres.
É verdade, muita gente disse assim, isso é mentira, dinheiro não traz felicidade, mas eu posso viajar, eu posso fazer, posso acontecer, posso ter o melhor hospital, posso isso, posso aquilo. O ano de 2020 veio destruir essas verdades que nós achávamos que elas existiam. Porque por mais que tivesse dinheiro, as fronteiras fecharam. Por mais que tivéssemos os melhores hospitais, Covid-19 chegou e parece que existem dados que morreram mais pessoas nos hospitais particulares do que nos hospitais públicos. A gente achava que determinadas verdades, calendários nossos, convicções eram a verdade estabelecida e descobrimos que não. Inclusive o espião que acabei de dar se tornou um meme no ano de 2020. Espirrar se tornou perigoso. Andar sem máscara ainda muito mais. Existiam momentos desse ano, se nós espirrássemos em determinados lugares públicos, nós talvez poderíamos até ser colocados para fora. E aquilo que para nós era muito natural, muito tranquilo, passou-se a ser algo totalmente diferente. Interessante que eu nunca tive dinheiro, né? Então eu não sei como é essa sensação de ter muito dinheiro e poder se achar dono das coisas, se achar poderoso o suficiente para enfrentar determinadas coisas. Então não é minha realidade, talvez seja a sua, não sei, em que às vezes muitas pessoas achavam isso. Aí eu vou segurar, eu vou guardar, achando que por ter uma grande quantia eu poderia resolver meus problemas. Olha, o ano de 2020 mostrou que as lições não são bem essas. Nós devemos revisar, repensar algumas lições que nós tínhamos, algumas verdades que tínhamos para dentro da palavra de Deus. E esse é meu conselho para você nessa noite. O primeiro conselho para 2021 que eu quero te dar está no verso 21. Olha o que diz o verso 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Trazer à memória, fazer voltar ao coração. O profeta está expondo o seu coração e a sua experiência pessoal. Ele conta sua história de sofrimento e admite se sentir abandonado por Deus, encurralado, ferido, magoado, e talvez a sua experiência não seja muito diferente de muitos de nós. A experiência do profeta parece que é muito parecida com o que estamos vivendo no ano de 2020, que revela a nossa história, porque estamos exatamente assim, enfrentando perdas, lutos, desilusões. Nós que achávamos que tínhamos tudo em nosso controle, percebemos de uma hora para outra que as coisas fugiram do nosso controle. A lição, então, que o profeta nos dá, o conselho, é lembrar, trazer à memória. Que significa transformar essas experiências num testemunho de esperança para quem as vive e também para as outras pessoas de outras gerações. Nós temos começado já a vivenciar isso. Pessoas que passaram pelo Covid, passaram por essa experiência. A gente teve, e ainda tem na nossa igreja, uma experiência fantástica. O irmão Ulisses, parece que foi ele que teve essa ideia de criar um grupo, e lá no grupo compartilhávamos receitas, experiências, conversas, desilusões. E dentro daquele grupo, uma das pessoas que elogiou foi o meu sogro, que ele já saiu o resultado dele, ele teve coronavírus. E aquele grupo mostrou isso para a gente, de que a partir do momento em que a história vai se desenrolando, o tempo vai passando, as coisas vão se transformando em testemunho. Situações de tragédia vão se transformando em alegria. O conselho, então, do profeta, nessa primeira lição, é trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Como a gente pode fazer isso? Existe um livro chamado Poliana, e lá no livro, inclusive o nome da minha filha Poliana foi tirado do livro Poliana, ela relata muitas coisas. Poliana no livro é uma menina órfã com muitas histórias de desgraça em sua vida. Poderia ser uma jovem extremamente desiludida, magoada, chateada. Ela vai ter uma criação em que
não me recordo bem se é a avó dela, alguém vai trazer para ela a experiência do jogo do contente. Como é que funciona o jogo do contente? É um modo de ver a vida, é uma perspectiva, onde tudo ela vê de uma nova forma. Ela tenta ver algo de bom em qualquer situação. Ela tenta ver algo de bom nas mínimas coisas. A proposta do profeta que Deus estabeleceu no coração dele é exatamente isso. Trazer à memória aquilo que me dá esperança é você olhar as coisas por uma nova perspectiva. Sabe por quê, querido? A postura é determinante. Somos moldados segundo a nossa fé, mas mais do que isso, mediante as provações e dificuldades. Em meio à crise, podemos trazer à memória coisas boas ou ficar remoendo ou nos apegar às memórias que nos alimentam. As tragédias, as desgraças, e se nos alimentarmos dessas coisas, sabe o que vai acontecer? Ficaremos doentes, presos a correntes de agonia, e muitos com isso se tornam reféns da tristeza, da mágoa, do choro. Então nós temos escolhas agora no ano de 2021. Ou a gente traz de volta à memória coisas boas para nos alimentar e deixar-nos mais fortes, como eu vi aí no grupo, venci o Covid, estamos juntos, glória a Deus, ou passaremos o ano de 2020 remoendo aquilo que passou. Minha mãe dizia que leite não se chora por leite derramado. Eu quero desafiar você a trazer coisas novas para a sua mente. Trazer coisas novas no ano de 2020, esse finalzinho que está chegando. Faça uma reflexão e veja. Eu quero pedir a você permissão para compartilhar contigo um pouco do que eu estou tentando fazer. Como pastor, como pai, chefe de família, eu confesso que esse ano foi o ano mais difícil da minha vida. Eu nunca fiz tantos sepultamentos, eu nunca fiz tantos velórios. Nunca foi para mim tão difícil sair daquilo que nós estávamos acostumados, que é o gabinete, que é a convivência, que é estarmos juntos para pastorear à distância, pelo Zoom, pela internet. Nunca imaginei que fosse tão difícil fazermos gabinete pelo WhatsApp. Eu nunca pensei que fosse tão difícil ser pastor no ano da pandemia. Não fiz casamentos praticamente. Glória a Deus que nós apresentamos algumas crianças. Mas essa é uma perspectiva que ela pode mudar. Sabe por quê? Muita coisa boa aconteceu. No tempo que eu estou em Realengo, talvez eu acho que poucas pessoas se lembraram, no último dia 27, agora, eu fiz 3 anos que eu cheguei a Realengo. Já se passaram 3 anos. Nesses 3 anos, o ano de 2029, nunca, no tempo que eu estou em Realengo, investimos tanto em missões. Eu estou falando de dinheiro. Pastor Marcos Mariano, até mesmo a irmã Flávia, a irmã Poliana, está indo agora dia 29 de janeiro para a Turquia e Portugal. Fora as equipes das quais nós abraçamos e fizemos amizade. A Bíblia vai dizer que Deus se alegra em receber os santos do Senhor. A igreja tem se tornado um ponto de referência, não no Brasil, mas no mundo. Não sei se você já parou para perceber isso. Quantas vezes eu orei o que fazer com a estrutura, como fazer, o que fazer. E a gente ora e o grande perigo é a resposta que Deus nos dá. Eu não vou falar em valores, mas nós investimos muito, muito, muito em missões. Eu chuto aqui bem mais do que 20 mil reais, muito mais do que isso. Pessoas vieram de mais de 15 países diferentes em nossas igrejas. Fizemos o culto de envio. Algumas pessoas relataram para mim que nunca tinham visto um culto de envio. Isso é um pouquinho do que a gente pode falar de missões. Se eu fosse falar de estrutura, há muito a fazer. O desafio é enorme. Nós conseguimos consertar a lâmpada, telhado, estava vazando. Só o ar-condicionado foi mais de 30 mil. Caixa d'água. A casa pastoral, live. Nós compramos câmera, placa, computador, troca de luminárias, conserto de banheiros.
Enfim, nós fizemos coisas que nós não imaginávamos. Era um sonho termos a transmissão ao vivo, ainda precisa melhorar bastante, mas nós conseguimos realizar a transmissão num momento que nós não imaginávamos. Nós talvez não conseguiríamos fazer isso. E houve um mover de Deus, fomos forçados a isso. Então, às vezes, Deus permite que as coisas aconteçam para avançar. Às vezes, as pessoas que perdem determinadas coisas que são preciosas no coração, é o modo pelo qual Deus faz para que a pessoa avance. A perseguição no livro de Atos, ela chega para tirar a igreja de Jerusalém. A igreja estava se sentindo muito bem em Jerusalém. O texto é claro em dizer que a perseguição chega para que a igreja saia, que a igreja não poderia ficar ali. Às vezes, há coisas que aconteceram na sua vida esse ano, que aos teus olhos hoje elas são terríveis, mas volte à memória, traga a memória, para que você possa entender se não é algo de bom que está acontecendo. Se nós fôssemos falar em outras frentes, pessoas chegaram e já estão trabalhando, pastor Miller, a Adriana, a Flávia, o Vitor, pessoas que se levantaram para novos cargos de liderança dentro da igreja. Nós temos hoje Mulher Única, Ao Meu Máximo, Casados para Sempre. Nós temos os PGMs, o trabalho com as crianças. Que coisa linda aquele trabalho que foi feito. Sabe, queridos, talvez a gente não consiga olhar para o lado, mas se nós olharmos para o lado, a gente vai ver situações bem piores. Conseguimos fazer batismos, o batismo do Ronaldo foi emocionante, da senhora também, Salete, foi extremamente emocionante. O DAS, só no mês de dezembro, distribuiu, provavelmente, eu fiz umas contas rápidas, se eu estiver errado me perdoem, mas eu acredito que distribuiu mais de 200 quilos de alimentos só no mês de dezembro. Só eu, com o pastor Vitor, fomos pegar 10 cestas básicas enormes. Eu não sei quanto tinha ali, mas eu acredito que tinha ali pelo menos uns 80 quilos de alimento. Em um dia é o que eu peguei com o pastor Vitor. Poderia falar de retiro, poderia falar de situações N, mas se você for fazer uma reflexão na sua vida, como tem rolado em alguns grupos de WhatsApp, no ano da pandemia você está vivo. No ano do desemprego você está empregado. Talvez até no ano da perda, Deus está te consolando. Tudo depende de como você faz as coisas. Mas a questão que o profeta está falando é que trazer a memória é um exercício. Não fique remoendo as coisas que passaram. Faça o exercício e traga à memória coisas que foram positivas no ano de 2020. Coisas que vão agregar, coisas que vão fazer a diferença. Faça como Poliana no livro. Procure sempre as coisas boas, porque elas estão ali. Muitas das vezes nós não estamos vendo. O segundo conselho para o ano de 2021 está no verso 22, que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. A palavra hebraica misericórdia, chesed, talvez traduzida como compaixão, a verdade, ela também pode aparecer como racham. Dá ideia, sabe de quê? De carinho, de bondade, de fidelidade. Olha só, eu aprendi algo na Cristolândia Feminina, porque eles trabalham com a realidade, uma dura realidade, de pessoas que são tiradas da rua. Pessoas que são retiradas de lixões. São situações que nós não temos nem como medir, nem como mensurar. E a líder da Cristolândia Feminina, em Guaratiba, no ano passado, disse para mim, exatamente numa época como essa, que ela faz questão de ter uma festa de Natal, questão do aniversário delas, do Ano Novo, da Páscoa, e ela disse que faz questão por causa da substituição da memória. Muitas nunca tiveram um Natal, um aniversário, um bolinho. Então, quando elas fazem a festa, aquilo vai fazendo uma substituição na memória. E vai fazendo com que eles agora comecem a criar uma nova história. Algo novo.
está nascendo naquelas mulheres dentro da Cristolândia. O ano de 2020 ele pode ser marcado para muitos como o pior ano da história. O ano mais difícil da história. Quero dizer para você que existe uma coisa chamada memória seletiva. Não sei se você já ouviu. Memória seletiva é um aspecto da nossa memória é um conceito que faz com que as lembranças fiquem gravadas no cérebro. E essas memórias não são descartadas. Dentro do processo, isso vai acontecer no inconsciente. É uma seleção de memórias. Para entender isso, é importante a gente entender que no processo, essa memória seletiva pode ser usada a nosso favor, lembrando de conteúdos relevantes na nossa vida, profissionais, e esquecendo das situações desconfortáveis, que não agregam. É comum a memória guardar informações ou situações tão profundamente a ponto de lembrar detalhes. Muitas dessas memórias elas podem se tornar traumas. E esses traumas podem perdurar ao ano da vida. A proposta da Cristolândia Feminina eu quero trazer para você agora no final de 2020. Não fique preso às memórias do ano de 2020 que para você, dentro da sua experiência, foram traumáticas e difíceis. Sabe por que o texto vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos? Porque elas se renovam a cada manhã. A bondade, a fidelidade, o amor de Deus, eles se renovam. Então, traumas, dificuldades, tragédias desse ano, em Deus, elas podem ser transformadas em renovadas. Está alguém aqui que tem um pouquinho de experiência para dizer como isso funciona. Eu sou alguém que, durante parte da minha vida, as minhas memórias eram de traumas. Talvez para você, que nunca passou por isso, você talvez entenda melhor como funciona. Para quem não sabe, eu fiz hemodiálise durante alguns anos da minha vida. E quem faz hemodiálise faz 3 dias por semana. Então, às vezes, pessoas diziam assim para mim: vamos a Araruama? Vamos lá. A gente vai na sexta e volta na segunda. Eu não podia. Porque no sábado eu tinha que fazer hemodiálise. Não podia faltar. Aquilo foi trazendo para mim traumas, dificuldades. Eu via as pessoas passeando, eu via as pessoas se divertindo. Da minha história também, um dia um exame chegou e disse assim: você não pode ter filhos. Eu olhava para o lado. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu via já as crianças crescendo. Filhos de amigos, pessoas da igreja. E aquilo me dava um trauma. Eu não vou conseguir, não vai dar jeito. Esses traumas vão tomando conta da nossa mente e a gente começa a adoecer a nossa fé. Não permita que 2020 adoeça a sua fé. Mate a sua fé. Procure, então, substituir isso, entendendo que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Todo dia é dia de algo novo. Todo dia é dia de novidade. Todo dia Deus está fazendo algo novo. Todo dia Deus tem uma bênção nova para você. Nós estamos chegando ao final de 2020, já estamos quase chegando à meia-noite. Daqui a pouco vai amanhecer de novo, tem algo novo para você. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas é algo novo todo dia, em qualquer parte do mundo. Acabei de falar com um amigo da Indonésia, lá já aconteceu algo novo. Ele me desejou feliz ano novo, ele está na Indonésia, é um amor de pessoa. Nós rimos, brincamos. Ele disse que já sabe até o número da Mega Sena, mas não pode contar. Querido, abra sua mente, tenha uma perspectiva nova. Deus sempre tem algo novo para você. Deus é Deus de novidade. Deus é Deus que
que faz com que as coisas sempre sejam novas. Mude a sua perspectiva. Apegue-se a memórias que lhe dê esperança. Substitua as memórias por outras. A história do profeta é de desgraça. Por mais desesperadoras que pudessem se revelar, ela podia ser superada por essa nova experiência, baseada em seu conhecimento do caráter de Deus, cujas misericórdias do Senhor não têm fim. As misericórdias do Senhor jamais têm fim. E é por isso que o profeta está dizendo exatamente isso. Olha, eu posso viver algo novo. A situação de Israel naquele tempo de Jerusalém era muito difícil, mas ele está dizendo assim, olha, nada disso vai me paralisar, porque amanhã é dia de algo novo. Querido, talvez você perdeu alguém, as coisas não são boas, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu não sei se você sabe também, mas os especialistas dizem que antes de amanhecer é o momento mais escuro da noite. Às vezes nós estamos no momento mais escuro da noite, mas muita calma, porque já está amanhecendo. Outros dizem, eu tinha um amigo pescador que morreu no ano de 2020. Ele falava assim, sabe qual é o momento mais difícil da tempestade? É quando ela vai acabar. Ela chega a seu ápice, a dificuldade é extrema, mas isso demonstra que ela já vai passar. Substitua traumas, tristezas, coisas novas. Como eu posso fazer isso, pastor? Se apegue ao Senhor. Lembre-se do caráter de Deus. É isso que o salmista, é isso que o profeta está dizendo. Essas expressões, misericórdia do Senhor, bondade do Senhor, se renova a cada dia, a minha porção é do Senhor. Ele entende o caráter de Deus. Sabe qual é a melhor maneira? Tenha intimidade com o Senhor, mergulhe no Senhor. Eu acho que a lição ficou. O ano de 2020 está chegando. Desculpa, o ano de 2021 está chegando. Como será 2021? O que nos espera? Faltam poucos minutos, poucas horas. O que vai acontecer? O último conselho que eu quero te dar nessa noite está no verso 23 e 24, que diz assim: renovam-se a cada manhã, grande a fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O último conselho é: tudo que você não fez em 2020, faça em 2021. Olha o que diz Isaías 43, 18 e 19. Vejam que estou para fazer uma coisa nova. Não viva no passado. Deus renova sua bondade a cada dia. O último conselho que eu quero dizer para você é: o ano de 2020 já era, não tem mais jeito. Talvez na virada do ano de 19 para 20 você falou, vou emagrecer, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ser um servo melhor. Já era, já passou. Não tem mais jeito. Eu poderia ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, um crente melhor, não sei. É uma reflexão sua, eu sei a minha. Não dá mais. Passou, acabou. Não tem como voltar. Então qual é o segredo? Agora é a hora. Faça uma reflexão. Tudo que eu não fiz. Anote aí. Não fiz isso. Não fiz isso. Sabe por quê? Dá tempo de você fazer. Ainda dá tempo para você realizar sonhos. Ainda dá tempo de você realizar projetos. Ainda existe no Senhor tempo para você ser um instrumento na mão do Senhor. Ainda dá tempo de você salvar vidas, mudar perspectiva de pessoas. Ainda dá tempo de você ter filhos, mudar de emprego, mudar de igreja, mudar de bairro, mudar a cor do cabelo, não sei.
Eu gosto muito da palavra de Jesus quando ele disse assim: aprendei de mim que eu sou manso. Ele disse também: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Quem está em Cristo não tem peso. Ele não carrega o peso de 2020 nas suas costas. A Bíblia diz que Deus joga no mar do esquecimento. Pouco tempo eu estava na praia e eu escrevi um negócio lá e veio a maré e levou. Eu me lembrei do texto e falei: nossa, é assim que Deus faz. É assim que Deus faz na nossa vida. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. A maré vem e leva. A maré vem e leva. A maré vem e leva. No momento que você fala: pai, me perdoa, seus pecados estão perdoados. Não precisa carregar o peso daquilo que você não fez. Ou daquilo que você fez errado. Peça perdão à pessoa. Peça perdão a Deus. Porque Deus quer fazer algo novo para você. Não viva no passado. Isaías 43:18 está dizendo: vejam, olhem, estou para fazer algo novo. Sabe o que está para chegar em 2021? Algo novo do Senhor. Porque Deus sempre faz coisas novas. Esqueçam o que já passou, eis que estou fazendo coisas novas. É o que a palavra do Senhor nos ensina. Jeremias afirma: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Com isso, queridos, é possível viver novas experiências a cada manhã. É possível em Deus viver sempre coisas novas. Nunca, jamais se prenda ao passado como se ele fosse a única alternativa. Não faça isso. Porque todos os dias são uma nova oportunidade. Todas as vezes que o sol nasce, algo novo vem. Toda vez que o sol está começando a nascer, se você não parou para ver ainda, algo novo está chegando, algo novo está nascendo. Enquanto Deus não voltar, ainda há tempo de nós vivermos algo novo. Porque Deus, ele é assim. Ele não quer que você viva preso ao passado. Não é desejo do Senhor que você viva preso a coisas que passaram. Não faça isso. Seja alguém estratégico. Porque existe uma coisa chamada sacrifício estratégico. Existem estratégias, sacrifícios que fazemos pela questão estratégica. Mas no nome de Jesus, eu quero pedir a você, não viva preso ao passado. Porque é de verdade isso, olha. Quando o sol nasce, coisas novas vêm da parte do Senhor. Eu quero desejar a você, mais uma vez, um feliz ano novo. No nome de Jesus, que você possa ter um ano muito melhor do que você já teve. Mas para isso, quero te convidar a fazer essa reflexão que acabamos de fazer aqui. O texto está dizendo de forma bem clara para nós. Isso é uma coisa que precisamos aprender. Nós não podemos viver 2020 como se fosse o pior ano das nossas vidas. Não, jamais. Porque Deus é um Deus de coisas novas. Ele é um Deus que faz coisas novas. Então Deus te abençoe. Deus te guarde. Espero em Cristo voltar a nos encontrar em 2021. 2021, onde Deus vai proporcionar para nós, mais uma vez, coisas novas. O tema da igreja é uma nova igreja para um novo tempo. Então, eu quero te convidar a pensar nessas coisas. Uma nova igreja, um novo tempo, uma nova vida em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Nos vemos em 2021. Bye, bye. Tchau, tchau.